Não, e assim, você desde o início já deixou claro pra todo mundo que você era torcedor do Atlético Paranaense? Sim. Ou. Porque querendo ou não, né? Tem Tem um tabu. esse tabu do jornalismo que você não pode falar pra quem você torce, não É. sei o quê. A gente conversou. Há umas semanas atrás com o André Hernan aqui, ele meio que soltou sem querer que ele era São Paulino. Ele e contou aí como que ele soltou. que ele Sim, soltou ele num soltou. podcast O Thiago, também. né? Thiago É, Leifert, Thiago. eu tava E aí assistindo. soltou sem querer ali, mas assim, você parece que sempre já tava claro pra Sempre. todo mundo, né? Até porque o meu clube, vamos falar a grande verdade, ele até outro dia era inofensivo pra todo mundo. Ah, olha, coitado, torce pro Atlético Paranaense e não ganha nada, né? Agora estamos aí incomodando de vez em quando aí, né? Uhum. Apesar De vez em do quando. fiasco contra o Bolívar, né? Mas eu sempre deixei muito claro. Eu tive um debate uma vez com o Mauro Betti, pô, eu amo o Mauro Cabeleiro, eu adoro o Mauro. E aí o Mauro falou assim, eu perguntei, a mesma pergunta que a Mari fez pra mim, eu fiz pro Mauro. Eu falei, Mauro, você, cara, no começo não teve um pé atrás, fica meio receoso de falar que você torce pro Palmeiras, porque uma coisa é torcer pro Atlético, aqui em São Sim, Paulo. é. Outra coisa é você falar pra uma audiência gigantesca, como a torcida do São Paulo, que você é corintiano. Ou pra torcida do Corinthians, que você é palmeirense. E assim vai. E o Mauro falou assim, eu acho que você revelar o seu clube de coração nada mais é do que você ter respeito à pessoa que te acompanha. Eu já vou um pouquinho na contramão. Eu já vou um pouquinho só. Eu acho que beleza, você ser transparente, sou totalmente favorável, mas eu também entendo o lado do cara que muitas vezes tem receio ou até muitas vezes medo de falar o clube que torce. Sim. Porque o mundo tá maluco. Tem muito É. doente, tem machão de rede social, tem gente que pode aparecer porque você torce para um outro time. Veja só o que aconteceu na política, sem querer misturar, mas já misturando. Sim, com certeza. Quantas famílias que não É, brigaram porque você polarização, vota né, no por Lula, tudo. o outro vota no Bolsonaro. E daí, cara? Eu não vou te odiar por isso. Eu vou te odiar se você for um mau caráter, um vagabundo, um safado. Sim, né? sim. Não porque você tem uma opinião e aí, independentemente do seu embasamento, cada um tem o seu e tá tudo certo, cabe a gente respeitar. Mas eu sempre falei que fui atleticano porque eu nunca escondi nada na minha vida. E desde moleque eu me conheço por gente que tem redes sociais, desde a época de Orkut, sempre postei fotos da minha vida, tipo assim, jogando bola, viajando, atlético. E, pô, se eu falo que eu não torço pra ninguém, os caras vão caçar, que tem um monte de errado na internet, e Sim. vão achar. Então eu falei, cara, torço pro Atlético mesmo e é poucas ideias vão pras cabeças. É isso. E em São Paulo não tem essa de não ter nenhum time assim. Olha, eu não vou mentir, tá? Eu não vou mentir. Eu sempre brinquei que aos 3 anos de idade, a primeira camisa que eu ganhei foi uma camisa do São Paulo. Foi de São Paulo. Porque meu pai é palmeirense, mas não praticante. Meu pai vai no Certo. Allianz Parque com os amigos de vez em quando. Toma aquela cerveja, Então, resenha. meu pai nem bebe, coitado. Mas ele vai porque o amigo dele, meu pai é médico, aí o amigo dele que é um médico também, às vezes ele saindo do trabalho e tal, aí, pô, o cara acha que, sei lá, tem cadeira, tem camarada, sei lá o que o cara aí tem. Eu falo, aproveita. vamos lá, meu pai vai, coitado. Mas meu pai, se perguntar a escalação do Palmeiras de 1 a 11, ele vai falar Marcos, Clebão, ele vai meter essa. A Eu minha sou mãe é seu pai. santista. É. Eu sou igual seu pai. A minha mãe é santista. E ela, assim, levei minha mãe, fiquei muito feliz, levei minha mãe na Vila Belmiro pela primeira vez esse ano. Contra quem? O Água Santa. Ó, Ô, louco, 0x0. Foi um dos piores jogos que eu vi em toda a minha vida. Cozidíssimo, cozidíssimo Mas eu o posso jogo. falar, a gente se divertiu, cara. Você tinha que ver a reação da minha mãe lá. Porque a minha mãe a vida Torcendo. inteira, né? Pô, quero ir pra Santos ver um jogo do Santos e tal. Eu E a falei, vila é não, legal, é vamos. gostoso a vila. Porra, meu, eu sou suspeito pra falar. Olha, de verdade, não é fazendo média, não. Eu pego muito no pé do São Paulo. Muito no pé do São Paulo. Posso até explicar depois o porquê e tal, não vem o contexto. Claro. Mas eu, por torcer, eu gosto quando o Santos ganha. Por toda a história, Sim. é um clube simpático. É. O Santos é um clube simpático, sabe? A torcida não é soberba quando tá ganhando, Sim. sabe? É um clube que não é que não incomoda por ser chato. Tem clube que quando ganha é chato pra caramba, que os caras ficam uma perna danada, torcida soberba como a do Flamengo, por exemplo, que pelo menos pra mim é. E tá tudo certo também. Agora, do Santos pra mim não é assim. Então, quando o Palmeiras ganha, eu fico feliz por causa do meu pai. Quando o Santos ganha, e eu espero que não seja rebaixado, fico feliz por causa da minha mãe. Eu já tive tio São Paulino, tio corintiano, vô vascaíno. E aí essa mescla batendo no liquidificador, eu virei atleticano, que eu tenho uma tia em Curitiba. Quando era moleque, fui ver jogo. O Atlético ganhou e eu queria torcer pro time da Caveira, que é... né, O Caveirão. Caveirão. E virei, e continuei. Quando foi campeão em 2001... Eu tinha, tipo, 10 para 11 anos de idade, aí esquece, né? Quando você vê um time que você torce sendo campeão e você dentro da caveira vibrando, Lá. porra, você fica, né? Nossa, rolê aleatório total. Você virou atleticano de uma parada... Meu pai- Inclusive, tem gente que acha que você é de lá, né? Tem gente- Eu sou, gente, sou paulistano, nasci em São Paulo, nunca morei em Curitiba. Meu pai me levou 3 vezes no estádio, no antigo Palestra Itália. 2-2, Palmeiras e Cruzeiro, que o Alex Alves, que infelizmente faleceu, dava aquelas voadoras, o atacante. Sim. O Palmeiras empatou. Aí eu fui assistir um Palmeiras e Paulista de Jundiaí, se eu não tô errado, eu era muito moleque, Palmeiras empatou.
E aí eu fui assistir um Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Palmeiras perdeu. Nossa. Aí eu falei, pai, esse time de verde é muito ruim, time é uma porcaria, eu não vou torcer. Aí saí do estádio chorando, eu, time ruim, não sei o que e tal. Aí meu pai, não, o time é bom aqui, tá numa fase ruim, não sei o que, não torci. Aí eu nunca tinha ido pra Vila Belmiro, então assim, eu tava com aquela história de, tipo, torcer pra algum time, sabe? Sim. Aí eu fui pro Rio, meu avô vascaíno, fui ver o Vasco, tomou um pau do Friburguense. Eu falei, mano... tomou um pau do Friburguense. Friburguense. Eu era moleque. Talvez eu tivesse virado vascaíno se tivesse ganhado. Eu não vou torcer pro Palmeiras, eu vou torcer pro Vasco. Porque o Vasco tem uma outra... A torcida do Vasco é muito legal, cara. Pô, eu acho também outro time simpático pra caramba. Muito fiéis ali. Muito, total. Esses aí, posso falar, esses caras têm vaga garantida no céu. Sim. Esses caras estão Ô, sofrendo. vocês viram, meu. o Daciolo fez uma vigília antes Eu do vi. jogo contra o Vasco e o Vasco ganhou, cara. Foi a vigília, porra. Daciolo pra presidente do Vasco, pra resolver os problemas. Glória a Deus. Glória a Deus! E aí no Atlético eu fui assistir um Atlético J. Malucelli. E o Atlético amassou, acho que foi 5x0, 5x1. Uhum. Sempre Aí faz ficou história, fácil, 5x0, 5x1. Aí eu falei, o time da Caveira, Caveira. E até quando eu voltei pro colégio, as pessoas iam falar comigo e eu falava, eu torço pro time da Caveira, torço pro time da Caveira. E aí uma professora falou pra diretora, olha, o João Paulo tá com umas histórias muito esquisidas aí, fúnebres de Caveira. Aí chamaram a minha mãe no colégio, aí tá torcendo pra time de Caveira. Não, não é o Atlético Paranaense que ele foi ver. Ah, tá. Então, porra, pra explicar, né? Pois é. Aí passou. Mas você tava em busca de algum time que ganhasse, né? Procurando, que você fosse ver cara. que ganhasse. Eu queria que o Palmeiras naquela época tivesse vencido pelo menos um joguinho, né? Eu ia ter 3 Libertadores, mas não teria Mundial.